Olá, pessoal! No podcast de hoje, nós iremos falar sobre os pensadores que defendem a razão e a fé. E dois deles são Voltaire e Agostinho. Tradicionalmente, o capítulo da história da humanidade que trata sobre o conflito entre fé e razão é atribuído a um período medieval em que ocorria um confronto entre religião cristã e seus adversários moralistas gregos e romanos, na tentativa de imporem seus pontos de vista. No entanto, a questão de que esses conflitos entre fé e razão representa apenas um momento localizado na história e equivocada. A filosofia, tentando como características a radicalidade, a insubordinação e a luta para superar preconceitos e estabelecer conceitos cada vez mais racionais através da história, mostra que, desde seu início, esta relação tem seus momentos de estranhamentos e reconciliações. Dentre muitos dos pensadores que debatem entre fé e razão, trouxemos hoje um pouco sobre os pensamentos e ideias defendidos por Voltaire e Santo Agostinho. Voltaire acreditava que o ser humano deveria ser livre para expressar sua vida criativa, sem ter interferências de cunho moral e religioso. Ele era contra o absolutismo e a favor da separação entre a Igreja e o Estado, ou seja, foi um dos primeiros defensores da ideia de um Estado laico. Ele defendia a essência de um ser supremo que seja a causa de todas as coisas que existem e leis naturais presentes no universo. Porém, a existência de Deus não seria demonstrada pela fé ou pela revelação, mas sim pela razão. Com relação à sua religião, Voltaire não era ateu e reconhecia a Deus como um princípio explicativo do universo. Ele dizia, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Ele também acredita que Deus é uma verdade rigorosamente demonstrável. E falava, eu existo, logo, algo necessário e eterno existe. Não tem nem como falar pouco sobre Agostinho, já que ele tratou de tantos temas como defender as bases teológicas do cristianismo. Sim, ele escreveu sobre o tempo também. Acredito que é um dos assuntos que intriga muitos grupos sociais. Ele diz que o tempo é algo que ele sabe o que é, mas não sabe explicar sobre, caso alguém pergunte. Nossa, então isso nos faz pensar bastante sobre o conhecimento intuitivo, né? Ele escreveu sobre o bem e o mal também, né? Na visão desse filósofo, é quando tentamos resolver o antigo paradoxo da onipotência e da suprema benevolência de Deus sobre o mal. Ele afirma que Deus é o supremo bem e o único caminho possível para o bem. Sim, e ele também diz que o livre-arbítrio é o caminho para o afastamento do homem ao bem, indo em direção do mal, como uma condição. Parando para pensar, é o que acontece em A Cidade de Deus, com os demônios. O caminho oposto à iluminação divina, assim diz ele. O que seria esse divino? Seria Deus. Agostinho costuma defender a forma perfeita das coisas, sem reminiscência. As coisas perfeitas existem na mente de Deus. Então quer dizer que as almas não se recordam de nada, só aprendem mais e mais quando estão perto de Deus? Agostinho afirma isso, e ele disse que foi o que aconteceu com ele. Ele costuma juntar fé e razão, dizendo que elas apontam para o mesmo caminho. Sim, sei que ele se sente mais inteligente vivendo uma vida virtuosa. Então, olhando dessa forma, Voltaire acreditava que o homem deveria ser livre para expressar independente de interferências religiosas. E Santo Agostinho defende a ideia do livre-arbítrio, sendo ele sempre o bem concebido por Deus. Sim, e nos dando a mesma liberdade de escolha, mesmo que nos leve ao mau caminho. Ele nomeou como liberdade da vontade do mal. Então é isso, esperamos que nós tenhamos conseguido esclarecer um pouco sobre as ideias desses filósofos e a relação que existe entre eles sobre a fé e a razão. Foi um prazer estar aqui falando sobre esse tema. Obrigada a todos.